Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, irmãs, paz do Senhor, você que está aí conosco através da live, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É com muita alegria que eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. Uma palavra que fala acerca de confiança, acerca de confiar em Deus, acerca de acreditar que vai acontecer. Não importa a situação, não importa o que os meus olhos estão vendo, a condição em que eu me encontro, mas a palavra fala de, acima de tudo, confiar nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Acreditar. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para estar lendo, então, um texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Gênesis 15, do 1 ao 6. Fala assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém? Eu queria voltar aqui no versículo 5, que diz assim: Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: Assim será a tua semente. Amém? Abraão viveu 175 anos. Do começo ao fim da sua vida, ele viveu com Deus. Ele foi exemplo para nós de um homem que creu somente no Senhor. Do começo ao fim, somente creu em Deus. Abraão foi um exemplo para nós, nosso pai da fé, como ele é conhecido. Fé, a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé é a certeza, é eu acreditar naquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Abraão, ele era assim. Ele não via, mas ele acreditava. Falava com o Senhor andava com ele. Ele falava com o Senhor falava com ele. E ele acreditava. E quando Deus chama ele aqui no versículo 5, então levou fora e disse: Olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: Assim será a tua semente. O Senhor chama ele para fora e fala: Abraão, olha para o céu, viu, Abraão? Abraão, olha para o céu. Abraão, não olha aí para a situação, não, Abraão. Abraão, não olha para a circunstância, não, Abraão. Abraão, não olha para a condição, mas Abraão, olha para o céu, Abraão. Meu querido, minha querida, olha para o céu. O Senhor está dizendo para você também nessa noite, nessa manhã. Olha para o céu. Não olha para a condição, para a situação que você está. Deus chama Abraão e fala: Abraão, olha aqui para mim, viu? Olha para o céu, olha para o alto, olha para mim. Eu sou o teu socorro, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Não olha para a situação aí não, não olha. E diz para Abraão: conta as estrelas, Abraão.
conta as estrelas, mas Senhor, são muitas estrelas. Pois é, Abraão, assim será a sua descendência, assim será a sua geração, assim será a sua semente, e assim é a sua também, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor diz para você: olha para o céu, olha para o Senhor, se reveste das coisas de Deus, busca a presença de Deus, busca o Senhor, não olha para aquilo que a condição está te mostrando, não, para os seus olhos físicos. Faz como Abraão olhava lá na frente, Abraão tinha fé, Abraão acreditava, ele olhava com os olhos espirituais. Não olha para a situação e vê as grandes coisas que o Senhor pode fazer na sua vida. Quando eu olho para o céu, eu consigo contemplar as estrelas. Quando eu olho para o céu, eu consigo contemplar as grandes coisas que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu tenho que olhar para o céu. Eu tenho que olhar para o alto. Eu tenho que tirar os meus olhos da situação. Olha para o céu. Contempla as estrelas. O Abraão pediu um herdeiro para o Senhor. Mas o Senhor deu a ele uma nação toda. Um povo todo. Muito além do que pedimos. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor faz infinitamente mais nas nossas vidas. Que os planos de Deus, eles vão além do que aquilo que nós pedimos, que nós precisamos, que nós pensamos, que nós desejamos. Os planos de Deus, eles vão além do que aquilo que nós pedimos. Não dá para esquadrinhar. Não há esquadrinhação do entendimento do Senhor, diz a palavra. Não há. Não dá para analisar o tamanho, não dá para analisar o entendimento, a sabedoria que tem o Senhor. Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus do impossível. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Abraão seguia acreditando e caminhando, acreditando e caminhando. Se o Senhor falou, está falado. Eu creio, caminhando e acreditando. Abraão seguia caminhando e acreditando. Tanto acreditava e sempre acreditou, que quando ele foi se separar do seu sobrinho Ló, ele tanto acreditava que ele falou: Ló, nós vamos nos separar. Então você escolhe a parte que você quiser, porque aqui sobrar, Ló, Deus é comigo. Abraão tinha essa convicção. Pode escolher, Ló, escolhe a parte que você quiser. À vista, toda a terra, você escolhe, o que sobrar é comigo. Abraão não vivia de aparência. Porque Ló escolheu a parte que ele achava mais bonita, né? Aparentemente, a campina, aquela vasta campina. Abraão não vivia de aparência. Ló olhou o que o mundo estava mostrando. Abraão não. Abraão olhou o que o céu lhe mostrara, podia lhe dar. Abraão sabia que onde quer que ele fosse, ele seria abençoado. Aonde quer que ele fosse, a terra que lhe coubesse, ele seria abençoado e próspero. A certeza, a convicção, a determinação, a fé de Abraão. Ele ia seguindo, caminhando e acreditando. Caminhando e acreditando. Quando Deus fala para ele: sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão nem titubeou. Pegou a sua família, saiu da zona de conforto da sua casa, dos seus pais, e foi para uma terra que o Senhor mandou, que ele nem conhecia. Abraão nem hesitou, nem titubeou. Saiu, escutou a voz do Senhor e foi para um lugar que ele nem conhecia. Isso é confiança, meu irmão. Isso é confiança, minha irmã. Isso é confiar. Você primeiro vai, depois eu te mostro para onde é que você vai. Abraão confiava. Abraão acreditava. Abraão caminhava acreditando no Senhor.
É isso que o Senhor quer de nós, que nós tenhamos essa fé, essa convicção, essa certeza. Abraão também acreditou quando o Senhor falou para ele: olha para o céu, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Assim vai ser a sua geração. Ele não duvidou. Mas, Senhor, o Senhor falou? Está falado. Eu creio que assim será a minha geração, numerosas tanto quanto as estrelas. Mas, Senhor, eu não tenho nenhum filho. Será que seria do meu servo Damasceno, Eliezer? Naquele tempo, quem não tinha filhos poderia passar a sua herança para um filho tipo que adotivo, né? Então, esse servo era como um filho adotivo. Então, o Senhor falou que vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer. Mas como será? Será que seria através do Damasceno, do meu servo, Eliezer? Não. O Senhor fala para ele que será sangue do seu sangue o seu herdeiro. E Abraão acredita. Abraão, mais uma vez, acredita no Senhor. A promessa do Isaac se fez. O Senhor promete Isaac para Abraão. E Abraão caminha e acredita. Caminhava e acreditava. Caminhando e acreditando. Abraão continua acreditando quando naquela estrada árdua, naquele caminho difícil, ele levava o seu Isaac, a sua promessa, o seu herdeiro, porque o Senhor mandou. Mas sabendo, acreditando que Deus proverá, que Deus ia prover alguma coisa, que algo ia acontecer da parte do Senhor, ele acreditava. E quando Abraão conta a Sara que o Senhor revelara que Isaac nasceria, Sara não acredita. E Sara ri. Abraão também ri. Tanto que o nome do menino é Isaac, que significa riso. Sara ri, porque olhou para a situação. Sara ri, porque olhou com os olhos carnais para a situação. Como Sara? Idosa, já de idade avançada, né, que fala a Bíblia. O ventre seco, as condições hormonais de uma mulher de gerar, ela já não tinha mais. Mas ela olha para a situação, então ela ri, desacreditando. Mas Abraão não. Abraão também ri. Mas ele riu de gratidão ao Senhor, já contemplando aquilo que o Senhor iria fazer. Ele riu porque acreditou, porque já pôde contemplar aquela grande bênção que o Senhor ia dar na vida dele. A diferença, né? Muitas vezes a gente olha para a situação e a gente se deixa se envolver, né? A Sara se deixou se levar pela situação. A Sara se deixou envolver naquela situação e ela acabou não acreditando e rindo, desdenhando, né? Mas depois, mais para frente, a Sara aprendeu a acreditar. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que passar apuros mesmo para aprender as coisas de Deus, né? Ela aprendeu a acreditar e foi abençoada na dificuldade. Muitas vezes nós temos que passar pela dificuldade para que nós possamos crescer e aprender de Deus. Amém? Abraão não viu, Abraão acreditou, Abraão tornou-se justo e Abraão foi pai. Quantas vezes a situação nos envolve que não nos deixa enxergar? Eu tenho um exemplo. Tem uma família que a gente está cuidando, família que a gente evangeliza, muito amigos nossos mesmo, de compartilhar problemas, de compartilhar alegrias, de sair juntos, passear juntos. Sabe aquele amigo irmão? É esse. E ele, da família, o marido, a esposa e a filha, o marido foi acometido da Covid-19. E ele se internou, foi entubado
E o Senhor o recolheu. O Senhor o recolheu, infelizmente. Eu digo que o Senhor o recolheu porque antes dele ser recolhido, de ele falecer, ele aceitou Jesus como Salvador da sua vida. E disse que se saísse de lá, ele serviria ao Senhor Jesus. Infelizmente, o Senhor não aprova ele de sair, mas ele morreu salvo. Glória a Deus por isso. E aí a gente continuou cuidando da família, da esposa e da filha. E a esposa e a filha estão assim, isso faz 2 meses, elas estão assim, acabadas, destruídas, não têm forças, não conseguem olhar adiante, estão envolvidas por essa situação. Existe situação mais difícil do que essa, meu irmão, minha irmã? Não existe a perca de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um marido, de um filho, não existe coisa mais doída. Que dor doída, né, vamos dizer, que dor doída. E elas ali envolvidas nessa situação, estão presas nessa situação, não conseguem enxergar mais para frente, não conseguem olhar com os olhos da fé. Quando a gente disse a elas que o Senhor vai restaurar e que vai devolver a alegria delas, elas não acreditam, elas desacreditam. Porque estão ali envolvidas com essa situação, não têm forças. Mas o Senhor quer que diante de uma situação difícil, doída, nós olhemos para Jesus, nós olhemos para o alto, nós olhemos para o consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. É para Jesus que eu tenho que olhar, é Jesus que vai me fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sozinho eu não consigo, meu irmão. É diante da adversidade, diante da dificuldade, diante do dia mau, que eu tenho que buscar forças no Senhor, olhar para o alto, contar as estrelas e ver as grandes bênçãos que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu tenho que olhar lá na frente, eu tenho que olhar com os olhos da fé, eu tenho que olhar com os olhos da fé como Abraão fazia. Jesus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que pode todas as coisas. Não olhe para a situação não, meu querido irmão, minha querida irmã. Abraão não viu, Abraão acreditou, Abraão tornou-se justo e Abraão foi pai. Abraão tornou-se justo. Versículo 6 diz assim, versículo 6 diz assim: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Foi-lhe imputado por justiça. Foi concedido justiça. Foi-lhe dado justiça. A bondade de Deus foi para com ele, para com Abraão. Porque, sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque ele sempre acreditou. Porque ele sempre acreditou, ele foi considerado justo diante dos olhos do Senhor. Foi considerado um justo diante dos olhos do Senhor. Que bênção, que gloriosa bênção. Quem dera nós sermos considerados justos diante dos olhos do Senhor. Sabe por quê? Por acreditarmos. A maior obra que o Espírito Santo quer de nós, a maior obra que Deus quer de nós, é acreditarmos. Não é por muito fazer, também, mas não só por muito fazer, mas é por acreditarmos. Essa é a maior obra que o Senhor quer de nós, que nós acreditemos. Abraão não viu, Abraão acreditou, tornou-se justo e foi pai. Porque ele acreditou, ele tornou-se justo diante dos olhos do Senhor. Ele moveu o coração de Deus por acreditar. Meu querido irmão, minha querida irmã, mova o coração de Deus por acreditar. A bondade de Deus foi imputada, a justiça de Deus foi imputada a ele por bondade, porque Deus se agradou, porque Deus via que ele acreditava sempre, sempre acreditava. Deus concedeu a ele justiça aos olhos do Senhor. Ele teve erros? Teve erros sim. Ele errou quando, por exemplo, ele foi conivente com a Sara.
Quando a Sara, por impaciência, por não saber esperar, porque as coisas de Deus, a promessa de Deus, ela tem o tempo certo de chegar. É o tempo oportuno de Deus. Não é a hora que eu quero, a hora que você quer. É a hora que Deus prepara. E a Sara, como não soube esperar, ela colocou Agar na história, né? E deu aquela confusão que deu. Teve consequência. Quando ela colocou Agar, porque ela foi impaciente, teve consequência e tem até hoje a briga entre os povos. Porque a Sara quis dar uma mãozinha para o Senhor, né? Quantas vezes nós queremos dar uma mãozinha para o Senhor? Está na mão de Deus, mas eu quis dar uma mãozinha para o Senhor. O Senhor não precisa da minha mãozinha. O Senhor Deus não precisa da mão humana. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Tem consequências quando eu quero colocar a minha mão. Por impaciência, por ansiedade, por tantos motivos. Porque estou ali presa na situação, envolvida na situação. Abraão errou. Mas mesmo errando, ele foi considerado justo diante do Senhor. Porque ele acreditou. Porque ele sempre acreditou. E ele foi pai. O milagre se cumpriu. A promessa de Deus se cumpriu. Ele foi pai, não só pai de família, de uma família, mas ele foi pai de toda uma nação. Ele foi pai de toda uma geração. Eu não sei, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você espera do Senhor. Eu não sei o que o Senhor te prometeu. Eu não sei qual é o seu Isaac. Eu não sei o que você espera do Senhor. Mas eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tire os olhos da situação, busque forças em Deus, busque forças no Senhor Jesus, olhe para o céu, é de lá que vem o teu socorro, contemple as estrelas, conte as estrelas, contemple as grandes bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, torne-se justo diante dos olhos de Deus, torne-se justo diante dos olhos do Senhor por acreditar sempre, acredite, mova o coração do Pai, a promessa vai se cumprir. A promessa no tempo de Deus vai se cumprir. Eu não sei se é 1 dia, 5 dias, 10 anos, 5 anos, eu não sei, mas no tempo de Deus, no tempo oportuno, a promessa vai se cumprir. Mas tem que olhar para o céu, meu querido irmão, minha querida irmão. Tem que olhar para o céu, seja fiel. O Senhor, os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis, aqueles que possam com Ele andar. Quer andar com o Senhor, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor em todo o tempo, acreditando, louvando, glorificando. Salva-se, meu irmão, salva-se. Quem não desiste de caminhar, mesmo que se depara com ventre seco como o de Sara. Salva-se quem não desiste de caminhar. Quem anda nos caminhos do Senhor com confiança, com esperança, não desiste. Caminha acreditando, caminha, acreditando no Senhor sempre. Torna-se justo quem segue pelo caminho, acreditando, com fé, olhando lá na frente. Torna-se justo quem segue acreditando. Mesmo que nessa estrada, nessa caminhada se depare com situações difíceis, tristezas, dores, percas de entes queridos, desilusões, surpresas e até mesmo desespero, mas continua caminhando. A fé, ela nos aproxima de Deus, nos traz a certeza de conseguir superar os obstáculos. Tenha fé, meu querido irmão, tenha fé, não perca o rumo não. Se tem uma coisa que Satanás tenta 24 horas, é criar situações para você perder o alvo, para você perder o rumo. Não perca o rumo não, meu querido irmão, minha querida irmã. Caminhe com o Senhor. Aquele que leva a preciosa semente, ainda que chorando,
trará consigo seus molhos. Tem recompensa do Senhor Jesus para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Tem recompensa dos céus para nós, meus queridos irmãos. Mesmo que eu leve a semente do Senhor, ainda que chorando, tem recompensa para nós. Mesmo que na estrada, na caminhada, eu tenha situações difíceis, de dores, de dia mal, de tristeza, tem recompensa para nós. O Senhor tem recompensa para nós. Apeguemo-nos com firmeza na fé que professamos, porque Ele é fiel. Apeguemo-nos com firmeza na fé que professamos. Apeguemo-nos com firmeza, meu querido irmão, minha querida irmã. Apeguemo-nos com firmeza no Senhor. É com firmeza, sem titubear, sem duvidar, sem vacilar. Continue caminhando. Continue acreditando, continue olhando para o céu, continue olhando as estrelas, continue contemplando as grandes coisas que o Senhor tem para a sua vida. Mesmo que esteja tão difícil, pandemia, desemprego, doenças, enfermidades, mas continue caminhando e acreditando no Senhor, nas promessas do Senhor para a sua vida. Olhando lá na frente, crendo que Ele é Deus em qualquer circunstância, crendo que Ele é Deus acima de todas as coisas. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que vai acontecer. Creia que vai acontecer. Deus manda te dizer que a promessa vai chegar, que a promessa não tarda em chegar. Deus manda te dizer que vai acontecer. Creia, meu querido irmão, creia nessa palavra de Deus. O Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. No tempo oportuno, Deus vai trazer a sua vitória. Em Filipenses 3:13, deixa eu abrir aqui. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançados, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Prossiga para o alvo, meu querido irmão. Prossiga para o alvo, minha querida irmã. Não perca o rumo. Não perca o foco. Não perca Jesus de vista. Que os seus olhos contemplem as grandes coisas que o Senhor tem para fazer ainda na sua vida. Continue caminhando, louvando, glorificando, adorando e, acima de tudo, acreditando, prosseguindo para o alvo, firme nas promessas do Senhor. Amém, meu querido irmão? Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos corações, fale melhor ao seu coração. Que grandes coisas o Senhor ainda tem para a sua vida. Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Olhe para o céu. Olhe para o alto. Olhe para Jesus. Conte as estrelas. Contemple as grandes coisas. Mas tem que estar olhando para o céu. Se eu olhar para a situação, eu vou me envolver, vou me entristecer. O Senhor quer que nós olhemos para o alvo. O Senhor quer que nós olhemos para o céu. O Senhor quer que nós não percamos o rumo. Olhamos para o céu. Olhamos para Deus, o autor e consumador da nossa fé. Deus manda te dizer que vai acontecer.
Deus manda te dizer que a promessa vai chegar. Deus manda te falar que a promessa vai chegar. Amém, meu querido irmão? A promessa vai chegar na sua vida. Creia. Tão somente creia. Não perca o rumo. Olhe para Jesus. Olhe para o céu e conte as estrelas. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada um. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs.